com a carteira, com a carteirinha. Sempre o presente do meu pai era um embrulho grande. Até uma bicicleta ele embrulhou, conseguiu embrulhar. De repente ele veio com um presentinho desse tamanho, eu ficava decepcionado. Quando eu abri minha carteira de sócio Botafogo, saí esfregando do nariz de tudo quanto é amigo meu, entendeu? Que ninguém era sócio de clube, eram muito pequenos, entende? 42 faz as contas, eu tinha 9 anos de idade. Eu sou de 17 de dezembro de 43. Qual é o seu nome todo? Hã? Seu nome todo, é? Seu nome todo? Calma, Francisco. calma. Senão vai esquecer. Eu estou tratado aqui por Menezes, né? Pode ficar. Opa, maravilha. Francisco, Dr. Francisco Doutor Camões de Menezes. Francisco Camões de Menezes. Professor Francisco Camões de Menezes. Francisco Camões de Menezes, me fala desse jogo de 10 de setembro de 44, é isso? Olha, esse jogo... PC? Olha, são 2 jogos que eu não me esqueço mais. Depois eu falo do outro. Que tem que fazer um livro também sobre esse jogo. Esse jogo, o Botafogo, se não me engano, estava perdendo 2-0. E, de repente, o Botafogo dá 5 ataques e 5 gols. Aí, o Flamengo alegou que o Girinho fez um voleio e a bola bateu no ferro lá dentro, que o ferro vinha até embaixo. Que tanto no ano seguinte, o ferro só veio até em cima e botaram arame, a partir de 45. Então, foi um gol, todo mundo viu com a bola entrou. Anos depois, eu conheci pessoalmente um vizinho, através da Deise Lúcia, mulher do Luiz Mendes, Sim. que era o meu amigo, eu trabalhava na Câmara Municipal. Então, o próprio vizinho falou que a bola entrou, mas aí ele falou assim, a gente tinha que parar o jogo, de qualquer maneira. Aí eu digo, porque senão ia de 10. Aí o vizinho disse assim, quem sabe? Entendeu? Agora, o outro jogo que eu digo que tem que fazer um livro foi também os 2 jogos mais deliciosos de futebol que eu assisti. Esse, o jogo do Senta, e também de 12 de dezembro de 1948, quando o Botafogo ganhou o Vasco, foi campeão carioca, não era 12 anos, foi campeão, ganhou o Vasco aqui General Severiano. no estádio de General Severiano. Porque quando eu falo que aqui é a sede de General Severiano, eu fico no Arara. Aqui é o Palacete Colonial de Venceslau Braz. Sempre foi assim, agora inventaram casarão. Casarão para mim é palavrão. É o Palacete Colonial de Venceslau Braz, a sede colonial de Venceslau Braz. Mas Menezes, O General Severiano é do outro lado, porque General Severiano tinha 2 entradas. eu quero saber a história do Chororô. Começou com quem? Quem que é chorão aí na história? Não, como quem chorou? Porque é o seguinte... Não, o verdadeiro história do Chororô foi esse, porque depois eu quero falar desse jogo do Vasco. Flamengo, a mulambada que A tá chorando até hoje. mulambada sentiu que a coisa ia degringolar. Prefiro sentar em Se o Vasco não senta, ali senta para não perder demais, mas realmente nós cantamos, senta para não perder de 10, senta para não perder de 10. Mas O olha, Botafogo botou o pé no acelerador, mais. teve pena, Agora, como é que foi isso? Uma coisa que eu não posso deixar, foi esse jogo de 48, que foi uma posição. O Botafogo não era campeão há 12 anos e venceu o Vasco, que o Vasco era a seleção brasileira. Tinham 8 jogadores, 7 ou 8 da seleção Celebaixo, brasileira. chamada Celebaixo. Era Não, era o Expresso. Celezato, era o Expresso da Vitória. Não tinha Celebaixo. Primeiro Celefogo que existiu. Então, nesse jogo, com 1 minuto e meio, o paraguaio, sabe quem é o paraguaio? Egídio Landolfo, fez o gol de cabeça. O Botafogo começou a ser campeão com 1 minuto e meio. Depois vieram os outros 2 gols. E o Vasco não fez gol, porque foi 3-1,
mas o gol do Vasco foi contra do Ávila. Que os 4 gols foram dos jogadores do Botafogo. Tem um torcedor do Flamengo, um cara, uma figura muito querida, muito jornalista, um escritor Quem é? chamado Cid Benjamin. Não que conheço. ele diz que essa história não aconteceu, que essa história é uma mentira, que Bom, essa história é uma farsa. Ele Manda um é recado maluco, ele deve ir pro hospício. Eu assisti o jogo, como é que não aconteceu? Eu assisti o jogo, não foi só eu não. Tem um outro associado do Botafogo. Eu era garoto, tinha 10 anos. Tem um que deve ter estado aí, mas eu não tive com ele, o Wilker Moreira Carneiro, que foi nosso diretor, uma figura formidável. O Wilker tinha 14 anos, ele está com 84, eu estou com 80. O Wilker assistiu esse jogo, lógico que existiu. O Flamengo é tudo grito. maluco, tá? Esse jogo assistiu, tem súmula na federação arquivada, tem tudo. Não há dúvida nenhuma que o jogo existiu. Tem fotografias, tem tudo do jogo. Como é que não existiu? Agora, o juiz naquela época não arrumava um pênalti, não? Coisa de burro negro. Sentou para não apanhar demais. Menezes, naquela época o juiz É não coisa dava- de burro O negro. juiz naquela época não arrumava um pênalti pro Flamengo para dar uma força, não? Não tinha isso? O quê? Antigamente, atualmente o juiz dá uma força, arruma um pênalti para poder dar uma... Arruma. Mas naquela época a coisa era bem diferente. Porque naquela época era bem possível invadir campo. Era bem possível. E nós julgava, na minha opinião, na minha modesta opinião, o Botafogo julgava o maior jogador do mundo de todos os tempos. Na minha opinião, que foi o Heleno de Freitas. O Heleno era desses jogadores extraordinários. O Heleno fazia tudo com a bola. E o Heleno foi um dos grandes artistas. Por que ele era melhor que o Garrincha ou melhor que o Pelé? Não mistura Garrincha com Pelé. É ofender o Garrincha. Não, porque ele é ofender melhor... o Garrincha. O Heleno, você precisa ver o que está escrito pelo Armando Nogueira na sala de imprensa aqui. Explicar detalhes melhor. Lógico que o Garrincha tinha certas características que ninguém teve. Por exemplo, se a interpretação do jogo, a maneira de se apitar fosse naquela época ou agora, ou o time, quando jogasse contra o Garrincha, ou o time adversário perdia de 10, 15 ou mais, porque o Garrincha segurar, vai expulso, ou o outro terminava sem ninguém. Porque o Garrincha, nesse aspecto, não teve ninguém igual. Mas o Heleno foi dessas figuras extraordinárias. Ele fazia tudo com a bola. Maior cabeceador de todos os tempos, entendeu? Matava a bola no peito, dava a quilômetro de chão, como o Didi fazia. O Heleno colocava no peito do companheiro. O Heleno era um famoso time do Botafogo. Eu sou carioca, mas meu pai era mineiro e se orgulhava muito. Nós tivemos um time com 7 mineiros. Girinho, Heleno, ponta direito, Lula, com 7 mineiros. Meu pai tinha um orgulho muito grande nisso, de o Botafogo é o clube dos mineiros. Mas eu tô negócio, o Heleno para mim foi o melhor. Agora, para mim, minha opinião, entre os 3 maiores, o pódio que eu fazia era Heleno, Garrincha e Zizinho. Achava o Zizinho também um jogador extraordinário, tá entendendo? Para mim, o pódio, os melhores. E eu vi jogar os maiores jogadores do mundo de todos os esportes. Polo aquático, basquete, vi tudo. Tive essa felicidade. Os maiores juízes do mundo também eu vi. Eu vi uma linha do Real Madrid, que é difícil formar uma linha daquela, jogar aqui contra o Vasco. 10 minutos de jogo, estava 2-0 Real Madrid. Era Canário, que pouca gente deu valor, veio do América, o observador levou, ele fez o sucesso na Europa. Era Canário, Didi, Di Stéfano, que foi o segundo maior centroavante, depois do Heleno, foi o Di Stéfano, Puskás e Rento. Para mim, no meu modo de entender, pelo menos 2
número 10 nas costas foram melhores do que o Pelé. O Puskás e o Jair Rosa Pinto. Já ouviu falar do Jair? O Jair também. O Pelé foi o maior marketing da história. Foi um grande craque, grande jogador, mas metade do que dizem do Pelé foi marketing. Foi marketing. O Pelé deve muito ao Coutinho, que deu muita bolinha para ele lá para fazer, e quando o Coutinho não dava, o Pelé dava maior bronca nele, etc e tal. Então o Pelé deve muito ao Coutinho. O Pelé foi um craque, ninguém pode dizer. Mas não foi. Quer dizer que tudo indiscutivelmente o Garrincha é melhor que o Pelé. Não tem dúvida. Olha, eu me lembro, o ano passado, o Brasil precisa desse depoimento, por favor. O Eusébio, olha, eu não vou responder por mim, vou responder com as palavras do Eusébio. O ano passado, o Eusébio sendo entrevistado na televisão, passado ou retrasado, não me lembro bem, entrevistado na televisão, com o Pelé do lado, o repórter teve a indiscrição de perguntar: Eusébio, quem foi melhor, Pelé ou Garrincha? E ao lado do Pelé, o Eusébio respondeu, com o português é meio grosso, né? O Garrincha, até paralítico, era melhor do que o Pelé. Palavras do Eusébio, né? Não são minhas, não. Do grande craque português, E o senhor Eusébio. concorda com o Eusébio? Concorda com o Eusébio? Até paralítico. Concordo plenamente com o Eusébio. Não tem dúvida. Deixa eu fazer uma pergunta agora pro Menezes, interrompendo. A torcida do Botafogo quer saber, os mais novos, a história do futebol carioca e brasileiro quer saber. Nesse jogo de 1944, Botafogo e Flamengo, o senhor estava presente. Então aqui estava com meu pai, Armindo Menezes, que jogou futebol no Botafogo em tempos índios. Então, a rivalidade, depois desse tempo, se acirrou e até hoje é uma grande Não, rivalidade. sempre houve uma grande rivalidade. Mas o que a turma não sabe é que o chororô começou com o Flamengo sentando em campo. O Flamengo, exatamente, o Chororô começou a partir daí, que começou esse Chororô do Flamengo, sentando em campo, etc. Olha, eu vou dizer o seguinte, sempre houve uma rivalidade muito grande entre os jogadores. É o maior adversário. E uma coisa que ninguém diz, que vocês gravaram, o Flamengo é a maior torcida do Brasil. Corinthians veio pertinho, etc. Mas é a maior rejeição. Porque quem não é, ele é muito mais rejeitado do que tem torcida. Porque quem não é Flamengo é anti-Flamengo. Concorda? Verdade. Então é um número enorme, imenso, que não gosta do Flamengo. Mas em especial naquele Aliás, jogo. nós nunca chamamos aqui de rubros negros, a gente sempre falou. Os burros negros. Entendeu? Não é rubro negro, é burro negro. Eu queria que o senhor relatasse em pouco tempo, para a galera entender em casa, os mais novos que não viram, como foi esse jogo do centro. Você que estava presente. Como foi em que sentido? Como é que foi? Quem fez 1-0? Quem Olha, empatou? eu tenho a impressão. O Botafogo arrepiou com o jogo. Foi eu covardia? Eu tenho a impressão que estava 2-0 o Flamengo, que o Botafogo deu 5 ataques e 5 ataques em seguida fez 5 gols. Faltavam 20 minutos para terminar. Foi o que eu disse. O que aconteceu nessa hora? O Flamengo sentou em campo, só não sentou um jogador, o Jaime. Pai desse que foi técnico agora, o Jaime de Almeida, ele ficou em pé junto dos companheiros. Os outros 10 sentaram em campo. Mas o próprio... Mas sentaram porque estavam cansados? Não, sentaram para o jogo não salário? prosseguir. O jogo não prosseguir. Tá. Ficaram sentados para o jogo não prosseguir. Mas pode isso? Poder não podia. No Já Chico viu de isso hoje, isso o Flamengo, a punição seria Menezes, muito... isso é muito- covardia? Hã? Isso é covardia. Você vai para uma competição. O adversário, o São teu 11 oponente, contra 11. o teu oponente é melhor do que você, é mais qualificado. Aí você senta para que a partida não prossiga. Eu te pergunto, o que isso representa na visão de um Covardia. Como é que Isso é? representa covardia, na minha opinião. medo também, né? Covardia do Flamengo, é O lógico. senhor não pediu o preço do ingresso de volta, não? Ingresso? Porque De você foi pra ver um porque- jogo. De repente outro time não porque quis eu não jogar. paguei, era sócio Botafogo, eu não paguei. Como é que eu ia pedir ingresso? Eu estava na social, meu pai éramos sócios. Eu E a torcida na do realidade, Botafogo sacaneou. O que eles cantavam? eu entrei no Botafogo pela primeira vez
não para ver futebol. Foi para ver não, para um teatro. Mas eu estava no ventre da minha mãe. De modo só ouvi. Era As Mãos de Eurípides, do Rodolfo Maia. Ele rodou o Brasil inteiro. Quando eu tinha 15 anos, ele voltou aqui. Aí eu contei para ele me chamou no palco. Então eu entrei no Botafogo pela primeira vez no ventre da minha mãe. Eu sou 17 de dezembro de 33, foi em meados de dezembro. Eu entrei, meu pai veio assistir essa peça teatral com ela. Há 15 anos depois, eu vim com meus pais, eu tinha 15 anos de idade. Aí eu contei pro Rodolfo Maia, aí ele contou no palco a história, enfim. Então eu sou. E eu agora, oficialmente, meu pai me botou para sócio, a minha carteirinha está 17 de dezembro, que é o data do meu aniversário, de 42. Porque foi. O ano da fusão. Não, o ano da fusão, mas 9 dias depois da fusão. O Eduardo Trindade era amigo do meu pai, presidente do Botafogo, aliás, era amigo deles todos, do Schmidt, do Trindade, enfim. O Eduardo Trindade fez a carteirinha com a data do meu aniversário, mas já estava no bolso do meu pai há 4 dias, entendeu? Que tanto ele começou, a partir daí, só assinar proposta com a data de 17 de dezembro, porque não podia assinar, perdia a ordem, né? Assinar só 17 de dezembro, mas o Eduardo Trindade era o presidente da época, que tinha sido presidente do Botafogo Futebol Clube. E o vice ficou o Augusto Federico Schmidt, que foi o vice que foi o presidente do Clube de Regata Botafogo. Eu estou olhando aqui, falei tanto, olha o Heleno ali, ó. Tá no muro, né? Tá no muro. É um prazer. Olha, Heleno. Agora o Botafogo, outra coisa que eu quero realçar... Só para tirar uma curiosidade, eu tenho que, infelizmente, eu tenho que ir. Não, eu quero falar do jogador. Hoje esteve aqui a Heloísa Regina César. Sabe quem é? Não. Não. A Heloísa foi mais eficiente dos jogos infantis, atleta feminino, né? Mais eficiente dos jogos das primaveras. Ela é filha do goleiro do Botafogo desse jogo. Um dos maiores goleiros do Botafogo e do Brasil, de todos os tempos, o Ari. Nós chamamos de Ari. Nesse jogo do Senta? O quê? Do jogo do Senta? É a filha o goleiro era o Ari. O Ari, o Botafogo tem grandes goleiros. O chamado Vitor Gatinho, que eu conheci, mas ele velhinho. O Ari sucedeu ao Aimoré, que foi depois de Aimoré Moreira, e foi sucedido pelo Oswaldo Baliza, entendeu? O Ari era o goleiro, grande goleiro, ele fechava o gol. A Heloísa teve aqui, ela saiu ao pai, ela era